Na primeira parte deste trabalho, eu realizei a filtração, que é um método de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido. Ela é usada para separar sólidos que não são solúveis em um líquido. Os materiais utilizados foram carvão, areia, pedra, água com areia, uma garrafa PET, algodão e tesoura. O primeiro passo é cortar a garrafa PET. Devemos tirar a tampa da garrafa e virá-la. Logo após, na primeira camada, colocamos o algodão. Na segunda camada, coloca-se o carvão. Na terceira camada, colocamos a areia. Na quarta e última camada, colocamos as pedras. Depois, devemos colocar a água suja que queremos filtrar. Eu utilizei a mistura entre água e areia. Logo após, devemos esperar a água ser filtrada. Por último, eu retirei a água filtrada e coloquei em um copo plástico, pois com a garrafa PET verde não podíamos visualizar. Então, este foi o resultado da filtração. A água filtrada ficou muito mais limpa do que a água com areia. Segundo o Globo Rural, o processo de transformação do vinho para álcool é submetido ao processo de destilação. Através do aquecimento do vinho, o álcool volatiliza, passando por uma coluna de resfriamento e voltando para a forma líquida. Essa transformação está diretamente ligada à destilação, que é utilizada para a separação de misturas homogêneas. Bom, eu escolhi o processo de sublimação, que é feito com o iodo, mas já que eu não tinha iodo, peguei a naftalina mesmo. Você pode ver a diferença entre a que já estava sendo usada e a que eu peguei nova. Então, o porquê que acontece isso aqui? Esse aqui é o processo de sublimação. E o que é o processo de sublimação? É a mudança do estado sólido para o gasoso sem a passagem pelo estado líquido. E como que funciona com a naftalina? Como a pressão do vapor da naftalina é muito maior que a pressão do ambiente, não é suficiente
para frear as partículas atômicas da matéria e permitem que elas atinjam o estado gasoso imediatamente sem passar pelo estado líquido. Então, quer dizer que essa aqui, ela já foi utilizada, estava no meio de roupas, já passou para o seu estado gasoso e está cada vez ficando menor. E com o tempo, ela vai sumir. E essa aqui, como ela ainda está novinha, se eu ficar segurando ela um tempo ou botar no meio das roupas, com o tempo ela irá sublimar, fazendo assim, transformando seu estado sólido para o estado gasoso. O tipo de separação de mistura escolhida foi de decantação de líquido com líquido. A decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido com sólido e líquido com líquido. Ela se baseia na diferença de densidades entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. Decantação de líquido com líquido é a que a gente escolheu para fazer. Para isso, a gente vai utilizar vinagre e óleo, que são duas substâncias que não se misturam. O vinagre, por ser mais denso, fica embaixo e o óleo em cima. A decantação também é usada em estações de tratamento de água, onde ocorrem vários processos de separação de misturas até torná-las potáveis, ou seja, próprias para o consumo humano. Aí agora, ali está mostrando a separação. Ou tamização. Ele é muito utilizado na construção civil. Como funciona? A terra é separada dos pedregulhos por meio da peneiração. Nesse caso, os sólidos a serem separados apresentam tamanhos diferentes. Esse sistema é usado na construção civil para separar os cascalhos que estão misturados na areia. Daí a gente peneira e a terra vai descendo. E os pedregulhos vão ficando em cima da peneira. E o gato vai aparecendo no vídeo também. Deu já. Separação de misturas. Eu escolhi o processo de filtração, na qual é aplicado nas misturas heterogêneas. A filtração é usada para separar sólidos que não são solúveis em um líquido, como água e areia. Apenas o sólido fica no papel filtro. O líquido, depois da separação, é chamado de filtrado. Exemplo de filtração. Preparação do café. Materiais. Pó de café, que é a parte sólida, filtro de papel, que é capaz de reter o material sólido presente na mistura, e água quente, que é a parte líquida. Um exemplo comum de filtração realizado no nosso dia a dia é quando preparamos o café. O filtro de papel retém as partículas sólidas do café e extrai substâncias solúveis no pó de café. Transformação do vinho em álcool. A transformação do vinho velho, impróprio para o consumo em álcool, ocorre por meio do processo de destilação, que se dá através do aquecimento do vinho num alambique ou destilador, onde será feita a separação da água e do álcool. Isso é possível pois a temperatura de ebulição do álcool é menor que a da água. Depois, o produto obtido passa por uma segunda etapa de análise de teor de destilação, onde é feito um ajuste do álcool até ele chegar a 70%, o indicado para combater o coronavírus.